Olá pessoal, tudo bom com vocês? Sejam muito bem-vindos a este canal. Eu sou o professor Guilherme Falck e você está no Aventuras Além do Corpo. Hoje trago para vocês uma indicação de livro e também um relato muito interessante contido no livro para vocês conhecerem um pouco melhor sobre esta obra. Até depois da vinheta e vamos conversar um pouco. O livro que trago para vocês é um livro do Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia. Ele é um livro que é mais fácil ser encontrado em sebos, porque é um livro já bastante antigo. Eu comprei o meu em 2001, então já faz um bom tempo, né? Mas é um livro bastante interessante. Este aqui é o livro Ensaios Extracorpóreos, de Luiz Araújo. É um livro bastante interessante por ser um livro de relatos, assim como foi aquele conhecido livro do Valdo Vieira, onde ele faz somente relatos seus. Este livro segue nesta linha com relatos do autor. O interessante dessa obra é que a terminologia é bem fácil, bem acessível, sem muitos neologismos. Aqueles neologismos que ele tem um glossáriozinho atrás, aonde explica o que é cada um desses neologismos. Pessoal, livros de relatos, eles são sempre interessantes, principalmente para aquelas pessoas que estão iniciando, começando no estudo da projeção da consciência e precisam de um incentivo e também de um pouco de entendimento daquilo que se está falando. O relato facilita a comunicação para que as pessoas compreendam melhor aquilo que elas estão estudando. Então os relatos, eles são de suma importância porque mostram a experiência na prática, como que as coisas acontecem e como cada projetor astral ele vê o plano astrafísico e também todas aquelas sinaléticas e repercussões energéticas que ocorrem durante a prática. Então relatos são sempre muito bem-vindos, ajudam muito, além de estimular aquela pessoa que está aprendendo a também tentar fazer as suas próprias projeções, né? Os relatos, então, eles são sempre de suma importância, além de ser uma maneira de você saturar a sua mente, o seu subconsciente, com o assunto da projeção astral. Então, os relatos, eles também são como uma técnica projetiva, porque eles saturam a sua mente, fazendo com que você se interesse cada vez mais pelo assunto e tente repetir nas suas práticas. Este livro, então, ele é muito interessante, é um livro pequenininho, mas muito bom. Vou abrir aqui para vocês. Dentre vários relatos, tem relatos ótimos, contudo, eu escolhi este relato por ser bastante curioso e diferente do que comumente a gente passa para vocês e também gera uma certa discussão bastante interessante. Vejam só, do capítulo 13, o psicossoma também dorme. Com o receio de que possam perder a vida, inúmeras pessoas admitem não desejarem sair do corpo físico. Outras tantas, por esse mesmo motivo, têm recorrido até a tratamento psiquiátrico. Os medicamentos utilizados nesse tipo de terapia, além de causarem danos irreversíveis ao cérebro físico, também bloqueiam temporariamente a rememoração dos eventos extracorpóreos, os quais sempre continuarão a ocorrer. Graças a um mecanismo biológico espontâneo, a saída do psicossoma acontece com todos os indivíduos, todas as noites. Alguns, uma pequena parcela da população deste planeta, conseguem manter a lucidez durante a projeção, enquanto outros, grande maioria das consciências, que são consciências intrafísicas, que têm um corpo físico, só se projetam inconscientemente. O motivo dessa inconsciência está no
condicionamento milenar ao hábito de deitar e dormir, a apagar. Na verdade, quem precisa de repouso é o corpo físico. A consciência, ao contrário, está sempre em atividade. Inclusive, pessoal, eu já ouvi muitas pessoas falar: ah, mas se você fica fazendo projeções durante a noite, no outro dia você vai acordar totalmente cansado por não ter dormido durante a noite. O corpo, ele dorme, ele continua dormindo. A consciência nossa é que sai do corpo e ela não precisa dormir, tá? Continuando então. Mesmo quando não estamos projetados, nossa consciência estará rebuscando nos arquivos da memória os fatos ocorridos no passado, os acontecimentos marcantes do dia a dia e aqueles que somente foram captados pelo subconsciente. As lembranças resultantes dessa viagem intracerebral produzirão uma superposição de imagens, aos quais poderão ser, posteriormente, interpretadas como sonhos ou impressões oníricas. Condicionado pelo corpo físico ao hábito de dormir, o psicossoma poderá imitá-lo. Neste caso, o cérebro físico não estará registrando naquele momento qualquer tipo de ocorrência, seja sonho, seja projeção, ainda que o psicossoma permaneça próximo ao soma. Soma, corpo físico, psicossoma, corpo astral, tá? Os acontecimentos vivenciados e relatados nesse capítulo refletem um exemplo prático de estado de entorpecimento que, às vezes, absorve o psicossoma durante o sono do veículo físico. Às 4 horas da manhã, após tomar nota de alguns detalhes extraídos da projeção anterior, deitei-me, não sem antes praticar o exercício de mobilização básica de energias. Aquele exercício que a gente chama hoje em dia de OAV, né? Que é aquela oscilação de energias. Alguns minutos depois de adormecer, ocorreram seguidamente 2 decolagens do psicossoma. Na primeira saída, fiquei na dúvida quanto a estar ou não projetado, tamanha era a lucidez dos objetos captados pelas sensações táteis do psicossoma. Isso já me aconteceu muitas vezes, pessoal, de você sair e você estar tão lúcido e sentindo tudo como se realmente estivesse no corpo físico, que você fica na dúvida sincera de se realmente está fora do corpo ou se você está se você se levantou com o corpo físico mesmo. Já perdi algumas projeções por causa disso. Bom, continuando. Para decifrar o enigma, procurei locomover-me pelo quarto. Depois agachei-me para tocar o assoalho e em seguida sentei-me na poltrona. Os movimentos lentos e pesados davam-me a impressão de estar interiorizado ao veículo físico, apesar de a aparente cortina de fumaça dificultar a visibilidade. Pude perceber que o mosquiteiro que protege meu leito não apresentava qualquer sinal de que o soma tivesse passado por ele. Enquanto refletia sobre essa caótica situação, ocorreu-me a inesperada interiorização. Ou seja, ele voltou para o corpo enquanto ele ficava naquele questionamento se ele estava realmente fora do corpo ou não. E eu digo isso de experiência própria, Aconteceu já de eu sair do corpo e estar tão sentindo as coisas tão fisicamente e pensando, será que realmente eu estou fora do corpo? De que eu toquei nas coisas e sentia as coisas normais, eu sentia o tato das coisas. Então eu retornei, sentei na minha cama e me deitei de volta e aí acabei despertando no corpo físico quando eu interiorizei e acabei perdendo a experiência, né? Isso acontece às vezes. Mantive-me na mesma posição, decúbito dorsal, né, com a barriga para cima, tentando concatenar as ideias quando fui surpreendido por nova descoincidência. Sentiu-se saindo novamente do corpo. Dessa vez, a projeção aconteceu com muito mais acuidade, não deixando qualquer dúvida quanto à condição da projetabilidade lúcida. E tanto foi assim que pude perceber meu corpo biológico inerte sobre a cama.
Movido por incontida curiosidade, abandonei o dormitório com a intenção de descobrir onde se encontrava minha mãe, já que ela costuma dormir ora numa rede instalada na sala de visitas, ora na cama do seu quarto. A referida rede achava-se vazia, porém seu psicossoma repousava sobre o sofá daquele ambiente. Mexi com ela na tentativa de despertá-la. Mentalmente, captei que seu corpo psicossomático recusava-se a abrir os para-olhos, né? Então o corpo astral dela recusava-se a abrir os olhos, né? Ela estava dormindo fora do corpo. Com receio de defrontar-se com sua alma, é assim que minha mãe, a exemplo de muitas pessoas, denomina uma consciência extrafísica, né? Então ela sentia que ele estava ali, tinha receio de ver aquela alma que estava ali, então ela não abria seus olhos, né? Bom, sem pretender assustá-la, mas insistindo em que ela acordasse, modifiquei a tática de despertamento, afagando-lhe suavemente o para-rosto. Em resposta automática à carícia, abriu os olhos e, reconhecendo-me imediatamente, falou: "Ah, é você, meu filho. Está vendo? Posso voar", disse-lhe. "E agora, acredita nas projeções?" "É mesmo", exclamou. "Bom, tenho que ir embora. Tchau, mãe." "Deus te abençoe", declarou ela. A seguir, escolhendo o teto da sala como passagem, transpassei, sem qualquer dificuldade, todos os outros apartamentos existentes acima do que eu resido, pousando sobre o telhado do edifício. Um pouco acima do prédio, mas em pleno ar, parecendo todavia pisar em solo firme, 3 homens trajando uniformes militares surgiram à minha frente. Não sei se eram pessoas projetadas, consciências intrafísicas, se eram consciências extrafísicas, consciex, que se chama na projeciologia, ou se faziam parte de outra dimensão. Contudo, agiam com muita naturalidade, portando-se de maneira bastante divertida. Um deles, o mais engraçado, fazia brincadeiras com o mais inocente dos 3. Desconfiado de que esse quadro pudesse tratar-se de uma forma-pensamento, uma morfopensene, ou então de imagem oníricas, ilusões da mente, decidi que seria melhor retornar ao corpo físico para poder rememorar o evento vivenciado. Depois de ocorrida a volta ao soma, ao corpo físico, minha primeira preocupação foi verificar em que lugar da residência encontrava-se minha mãe. Sem qualquer surpresa, confirmei que a rede estava vazia e que minha mãe dormia em seu quarto, justificando dessa maneira a presença de seu psicossoma no sofá na ocasião da minha projeção. O relógio indicava 4 horas e 15 minutos da madrugada. Pela manhã, ao indagar minha mãe sobre a lembrança de alguma ocorrência durante a noite, respondeu-me que sempre sonha muito, mas que de nada se lembra no outro dia. A esse respeito, devo salientar que existem pessoas que chegam a se recordar de até 16 tipos de sonhos diferentes numa mesma noite. Pesquisas laboratoriais realizadas em milhares de seres humanos comprovam que, por causas biológicas, durante o período de repouso ou profundo relaxamento, acontece lenta, porém constante oscilação no padrão de frequência das ondas cerebrais e que, por esse motivo, a projeção é mais suscetível de ocorrer no intervalo de cada 2, 3 ou 4 sonhos. Dessa forma, é necessário que haja lucidez na fase da descoincidência. Do contrário, o indivíduo apenas registrará uma espécie de amnésia temporária em cada um desses intervalos que o cérebro físico fica vazio de consciência. Viram que interessante, pessoal? Ensaios Extracorpóreo de Luiz Araújo. Um livrinho pequeno, aí com, deixa eu ver, 122 páginas, muito legal, traz reflexões muito interessantes, relatos muito bons, como esse que eu relatei para vocês, sempre com muitas coisas para nós refletirmos. Então esse livrinho, ele é realmente precioso, porque além de fazer essa questão de você
né, se divertir com os relatos e colocar na sua mente e fortalecer na sua mente a vontade de você realizar também as suas experiências, ainda por cima ele traz ótimas reflexões em cada relato que ele faz. Muito bom, fica aí minha dica do IIPC. Vocês devem encontrar no site do IIPC, ou melhor, na Epicons, se eu não me engano é esse o nome, que tem a editora, né, do IPC. Vocês devem encontrar lá esse livrinho. Se não encontrarem lá, provavelmente em sebos, como esses sebos virtuais, você deve encontrar esse livrinho. Certo, pessoal? Fica aqui a minha dica. Até o próximo vídeo. Paz profunda.